a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 9 de abril de 2021, sexta-feira, oitava da Páscoa. O Evangelho é o de São João, no capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à beira da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É Jesus. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos a narração de mais uma aparição, diz o Evangelho de São João, o Evangelho de hoje, a terceira aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa vez ele aparece a Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros discípulos que estavam no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, que é o mesmo lugar aonde Jesus os chamou para segui-lo. Portanto, Pedro e esses demais discípulos citados já tinham voltado para casa, tinham voltado para a sua vida, entre aspas, velha, antiga, a sua antiga profissão, já que Jesus tinha morrido e não restava outra coisa a ser feita. Assim como o Evangelho de ontem, os discípulos de Emaús também vão voltando para casa, já que Jesus tinha morrido e todo o plano de restaurar Israel tinha ido por água abaixo. Mas exatamente aqui Jesus volta à origem, assim como voltou lá com os discípulos de Emaús. Jesus volta ao primeiro chamado, vamos dizer assim, entre aspas, ao primeiro amor de Pedro, onde Pedro encontrou Jesus pela primeira vez e relembra aquele chamado, relembra o chamado que Jesus fez a Pedro, relembra tanto que Pedro, nesta passagem de hoje, ele pesca a noite inteira e não pega nada. Mas quando Jesus aparece e diz para Pedro, lança a rede do lado do barco, ele lança e enche a sua rede de peixes, Jesus está lembrando Pedro: Pedro, sem mim você não é nada. Comigo você vai ser pescadores de homens, pescadores de grandes peixes, grandes homens. Diz a Sagrada Escritura que a rede não se rompeu, mas tinha 153 grandes peixes
E então eles foram recepcionados por Jesus, que já estava assando peixe. Jesus pede para Pedro trazer esses peixes também que eles pescaram. E aí Jesus pega o pão, abençoa e reparte e dão a eles. Faz a mesma coisa com os peixes, lembrando assim a Eucaristia, lembrando assim que é o próprio Jesus que os alimenta, que é o próprio Jesus que os conduz, fazendo Pedro voltar àquele primeiro amor. E como o coração deles ardiam, sabiam que era Jesus. Ninguém ousava perguntar porque sabiam que era Jesus que ali estava. Pois bem, partindo para a meditação desse Evangelho, podemos perguntar o que ele tem a ver conosco, com a nossa vida hoje. Jesus tem nos levado a um encontro novamente pessoal com Ele, voltar a este primeiro encontro, relembrar este primeiro encontro, este primeiro amor, que normalmente nós chamamos, que quer dizer, na verdade, o primeiro encontro, relembrar da onde Jesus nos tirou, do buraco, do poço, da lama que Jesus nos tirou, e voltar ao chamado de Deus para nós, relembrar o chamado de Deus para nós, tudo aquilo que Deus já fez, e tudo aquilo que Deus está mostrando que ainda vai fazer, e que sem Ele nada somos, assim como disse a Pedro. Pedro, sem mim você não consegue nem pescar mais, comigo você consegue pescar peixes e peixes grandes, e eu é quem providencio as coisas para você, eu é quem te alimento. Quantas vezes Jesus também tem nos dito isso nas coisas do nosso dia a dia, nos relembrando este primeiro encontro, este primeiro amor, que Ele está conosco, que não somos nada sem Ele, que é Ele quem faz todas as coisas em nossa vida, e que Ele relembra a nossa missão de ser pescadores de homens, pescadores de alma. Jesus tem lembrado você, naquilo que você está vivendo hoje, agora, que Ele te ama, do primeiro chamado dEle para você, relembrando que Ele está vivo. Não volte para a vida velha, não volte para a vida antiga, que não tem nada para você lá, que lá você não vai conseguir nada, mas com Jesus você pode conseguir tudo, e conseguir tudo significa conseguir o próprio Cristo, e conseguir assim a vida eterna com Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, não deixemos que as coisas ruins, que a vida cotidiana, que os males que possam estar acontecendo conosco, que esta pandemia nos faça voltar para a vida velha, nos faça esquecer do chamado de Deus, nos faça esquecer do primeiro amor, do encontro com Deus, mas ao contrário, nos faça relembrar de que Jesus está vivo, que Jesus venceu a morte, que é Ele quem nos chama, que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem nos coloca para frente, que é Ele quem nos dá a esperança, porque Ele mesmo é a esperança, e com Ele tudo temos, pois temos Ele e teremos a vida eterna com Ele. Oremos dia e noite, para que com a oração, na intimidade com Deus, possamos fortalecer a nossa fé e lembrar sempre disso, não precisar ter sentimentos nenhum, mas lembrar da certeza de que Deus quem nos chamou e que Deus está conosco e Ele jamais vai nos abandonar, pela graça do Teu Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.